porque o seu embarque, né, vai chegar. E nisso, eu já me vi dentro de um ônibus. E aí, de repente, eu vi que as portas se fecharam. E quando as portas se fecharam, as pessoas que ficaram pro lado de fora ficaram aterrorizadas, ficaram desesperadas, queriam entrar dentro do ônibus, estavam ali, né, correndo para entrar, tentaram abrir a porta e a porta não se abria mais, a porta já tinha fechado definitivamente. E nisso uma voz me falou, né, que a porta não iria mais se abrir, que já estava fechada. Serão pegos de surpresa aqueles que não estão atentos, aqueles que não estão vigiando. A paz, irmãos, a paz de Senhor Jesus, para todos que me ouvem. Aqui quem está falando sou eu, o irmão Rafael do Messiano. Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal de evangelismo pelo YouTube. Meus irmãos, nesta oportunidade aqui, vamos estar colocando mais um vídeo, irmãos, para edificação da igreja que aguarda o arrebatamento que está para acontecer, irmãos. A palavra de Deus fala que Deus ele não faz nada sem antes avisar os seus conservos o que ele vai fazer. Deus ele sempre trabalhou desse jeito e nesses últimos anos aqui, irmãos, o que mais teve foi aviso da parte do Senhor que Cristo está voltando. Cristo, ele passou tantos sonhos, irmãos, para todo mundo, falando que é chegada a hora dele vir arrebatar a igreja, que somos a geração do arrebatamento, somos a última geração. E Deus ele sempre pediu, conte para o maior número de pessoas possíveis isso que eu estou te passando. A igreja tem apenas que crer, irmãos, tem que crer, tem que se preparar, tem que entrar na arca, porque depois que entrar na arca vem um dilúvio sobre a terra, ou seja, depois do arrebatamento vem a grande tribulação, e quem ficar para trás, irmãos? Todos os zombadores que ficar para trás vão pagar com a própria vida, como na época de Noé. Na época de Noé, todos aqueles que escarneciam, zombavam de Noé quando veio o dilúvio morreram todos. Nós não, irmãos, nós renunciamos, nós cremos nesses avisos. Então chegou a hora da igreja ouvir o suar da trombeta, subir no arrebatamento e escutar de Cristo: vinde a mim, benditos de meu Pai. A igreja não passa pela grande tribulação, a trombeta vai tocar a qualquer momento. Deus ele deu os avisos, quem creu, se preparou, vai subir. Quem não creu e está pulando o carnaval, está vivendo a sua vida normalmente, infelizmente pode ficar e pagar com a própria vida. Vamos para mais um vídeo e que Deus abençoe a todos. Eu quero entregar para você aqui uma revelação que eu recebi essa noite. E Deus me deu uma revelação, assim, muito surreal mesmo. E foi muito profundo essa noite. E eu acordei com esse sentimento no meu coração que eu tenho que compartilhar, que eu não posso reter para mim tudo que Deus me mostrou nessa revelação, que na verdade é um despertar. E a revelação ela começou com um pronunciamento. Na verdade, vai haver um pronunciamento mundial, vai acontecer esse pronunciamento e todas as pessoas serão convocadas a assistir. E eu estava, né, ouvindo todo mundo falar que, né, haveria esse pronunciamento mundial. E então todo mundo estava tipo assim: o que será que vai acontecer? Por quê, né? Querendo entender o porquê desse pronunciamento. Então, logo que eu estava ali me dirigindo, né, para um local para eu ver esse pronunciamento, uma voz falou para mim: não saia de onde você está, fique na sua casa, fique onde você está, não saia, porque o seu embarque, né, vai chegar. E nisso eu já me vi dentro de um ônibus. E esse ônibus, na verdade, ele parecia um metrô, de tão grande que era. E tinha várias pessoas dentro desse ônibus, tinha muitas pessoas entrando também. E eu estava bem na entrada, assim, de frente com a porta. E a porta estava bem aberta, né? E parecia ser um terminal, né? Uma estação ali. E aí, de repente, eu vi que as portas se fecharam. E quando as portas se fecharam, as pessoas que ficaram pro lado de fora ficaram aterrorizadas, ficaram desesperadas, queriam entrar dentro do ônibus, estavam ali, né, correndo para entrar, tentaram abrir a porta e a porta não se abria mais, a porta já tinha fechado definitivamente. E nisso uma voz me falou, né, que a porta não iria mais se abrir, que já estava fechada. E de repente ao mesmo tempo que eu estava ali com aquele sentimento de segurança, de proteção, eu sentia o terror de quem foi lá de fora, de quem estava para fora. E eu via o desespero, o terror de morte no olhar das pessoas. Então, nisso, eu
né, encontrei ali várias pessoas do meu convívio, pessoas também que não são, né, conhecidas, tinha muitas pessoas. E nisso uma voz me falou. Antes, na verdade, das portas se fecharem, eu tive a lembrança da minha família, do meu esposo, da minha filha, e eu pensei em sair desse ônibus. Só que daí uma voz me falou, não saia. Aí eu entendi que eu não era pra mim, se eu saísse eu iria ficar pra trás. E aí eu não saí e logo as portas se fecharam. Então, de repente, Deus me teletransportou dali, daquele local, para um outro lugar que eu via muitas pessoas chegando, né, de balada, outras estavam focadas, distraídas, né, com o trabalho, com os seus afazeres, e perderam o embarque. E por isso elas estavam se lamentando, elas estavam tristes. Eu via muita tristeza no olhar de quem ficou para fora, aquele sentimento que fui deixada para trás, sabe? Então Deus me mostrou, né, aquele cenário e voltei novamente para dentro do ônibus. Ao mesmo tempo que eu estava no presente, eu estava no futuro. Aí eu voltei de novo para o ônibus e Deus me mostrou as portas se abrindo e Ele falou, calma, as portas ainda não se fecharam definitivamente. Elas estão abertas para quem quiser entrar. Então avise a todos que as portas estão abertas, mas elas irão se fechar. Avise, anuncie para que busquem a Jesus. E o ônibus, eu acredito que simboliza a salvação. E quem dirige esse ônibus é o Senhor Jesus. Então a gente tem que buscar o ônibus, que é a salvação. E a salvação vem pelo Senhor Jesus. Só Ele pode nos salvar. Então o Senhor falava, ainda não acabou, né? Ainda não acabou o tempo. Ainda dá tempo de quem ainda não fez um concerto com o Senhor Jesus, de buscá-lo, de se arrepender, né, da sua vida, dos seus pecados e buscá-lo. Porque depois que as portas se fecharem, elas não irão se abrir mais. E quem ficar pro lado de fora o terror é insuportável. Eu sentia o terror, a tristeza, o sofrimento das pessoas que ficaram pro lado de fora. E Deus também me mostrava que esse pronunciamento, a partir desse pronunciamento, muitas pessoas ficaram temerosas. Ficaram temerosas porque ficaram se perguntando, e agora? O que vai acontecer? Por quê, né? O que vai ser de nós? Então, vai ser algo assim muito assustador, esse pronunciamento que vai ser feito. Eu acredito que já seja aí o anúncio do anticristo. E Deus também me falava que nós já estamos no Apocalipse. Fale para todos que vocês já estão no Apocalipse. A gente já está vivendo o Apocalipse. Porque na palavra mesmo de Deus, no Apocalipse, tem muitos sinais que já estão se cumprindo. E a única coisa que a gente vai poder levar é a salvação da nossa alma. Aqui nesse mundo, a única coisa que importa é a salvação da nossa alma. Só que muitas pessoas estão despercebidas e haverá um chamado. Ninguém vai ser pego de surpresa. Serão pegos de surpresa aqueles que não estão atentos, aqueles que não estão vigiando. Na palavra de Deus fala, né, sobre as virgens loucas e as virgens prudentes. As virgens prudentes estavam com as suas luzes acesas e as loucas não. E é a mesma coisa. E também tem a mesma passagem em Noé, que ele estava lá construindo a arca e ninguém acreditou, né, que haveria o dilúvio. E quando chegou o dia, todos ficaram pro lado de fora. Então vai se repetir, vai acontecer dessa mesma forma. Quem não ouvir, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, quem não der ouvidos ao Espírito Santo, à palavra de Deus, vai ser deixado para trás. Porque a salvação é individual, mas você pode anunciar para sua família, para as pessoas à sua volta, para buscarem a Jesus. Porque nesse mundo, a única coisa que a gente pode levar para o céu são as pessoas, mas é cada um por si. Ninguém vai salvar ninguém, eu não vou salvar minha filha, eu não vou salvar meu esposo. Então tá aqui no ônibus, eu cogitei a possibilidade de sair para buscar os meus familiares, né? E Deus falou, não saia, porque é cada um por si. Então, busque a Jesus. Essa é a mensagem, busque a Jesus enquanto há tempo, porque o tempo está se acabando. E quando houver esse pronunciamento, haverá também um arrebatamento, que vai ser o chamado. E o Senhor vai chamar os seus escolhidos. E quem está atento, quem está vigiando, vai ouvir o chamado e vai ficar esperando. Agora, quem está despercebido
vai ficar para fora, não vai entrar na glória de Deus, vai ser deixado para trás. Então aproveita enquanto há tempo e busque a Jesus, se arrependa dos seus maus caminhos, se arrependa da sua vida, de tudo que você tem feito e busque a Jesus, porque só Ele poderá nos salvar. A salvação está com Ele, depende dEle, Ele é o nosso intercessor. Então ouça, essa mensagem, que grave no seu coração e faça o que tem que ser feito, para que nesse dia você não seja deixado para fora, que você não perca o seu embarque. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, e que o Senhor Jesus esteja aí presente no seu coração.